Bom, nós estamos recebendo aqui a visita da Lisete Bueno, ela é dirigente sindical do Sindsaúde RS e ela vem aqui para conversar a respeito de saúde, né? Principalmente a situação dos profissionais da área da saúde do estado do Rio Grande do Sul e principalmente aqui na cidade de Camaquã. Lisete, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. Bom, ontem nós tivemos uma mobilização na cidade de Camaquã, nós fizemos o acompanhamento, né? Inclusive de uma passeata que saiu ali do prédio do sindicato, passou em frente ao prédio da Justiça do Trabalho na cidade de Camaquã, percorreu parte da Presidente Vargas e esta manifestação culminou em frente ao prédio do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Por mais que a gente tenha divulgado essas informações, algumas pessoas não entenderam muito bem, mas a pergunta que a gente mais ouviu, mas afinal, por que aqueles profissionais realizaram a manifestação? Então é importante a tua participação hoje para explicar para a nossa comunidade, quem está nos ouvindo no rádio agora, os motivos daquela manifestação aqui no município. Então, né, bom dia à comunidade camaquense que está nos ouvindo neste momento. A nossa manifestação ontem se deu diante das demissões. Na verdade, era um movimento dos demitidos do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Você disse que é em torno de 100 pessoas. A gente eu não tenho muito bem claro quantas pessoas, mas de 80 para mais pessoas, né? Claro que dentro dessas demissões tem demissões que o hospital realmente demitiu, outras que foram por acordo, né? Só que houve agora em fevereiro um atraso nos pagamentos desses acordos, né? Porque na verdade o hospital, como vive uma crise horrível, uma crise financeira que não é de hoje, que é de conhecimento da comunidade, eu acho que a comunidade tem que sim saber, né? E a gente tem que fazer esses movimentos, trazer a luz para as pessoas saberem o que está acontecendo com o hospital daqui, que é um hospital regional, que atende 10 municípios, que não tem aporte financeiro desses municípios aqui. O único município que realmente aporta recursos ali dentro do hospital é o município de Camaquã. Com muito esforço também da Câmara de Vereadores, que está sempre também destinando recursos ali para o hospital. A comunidade, que agora é participativa também, a parte financeira do hospital. Então, difícil a situação do hospital, muito, mas muito difícil também a parte das pessoas que foram demitidas por acordos, não receberam as suas rescisórias como a lei determina, que são os 10 dias, né? O FGTS dessas pessoas, o hospital, todo mundo sabe que o hospital não deposita FGTS há muitos anos porque não tem dinheiro. Então, tu sai lá do hospital, eles têm que depositar o FGTS. Então, fizeram acordo de depósito do FGTS parcelado. Então, aí você já vê a perda. A gente só tem perda. O trabalhador só tem perda, não tem ganho nunca, né? E aí as pessoas, né, fazem o quê? É o que tem. Né? Assinam os acordos e agora não se esperava, né, que fosse acontecer isso. E ontem a gente esteve a muito custo, assim, foi bem difícil. Todo mundo sabe que a gente teve que ficar na frente lá do hospital e foi difícil que nos atendessem, né, até porque o presidente da instituição, o senhor Márcio, não estava, mas o senhor Delamare estava lá e ele e o administrador, o senhor Marcelo, se eu não me engano, receberam a pessoa da deputada Luciana Genro, que esteve aqui conosco, fez todo o trajeto a pé, caminhou conosco no sol. E eu quero dizer à comunidade aqui que todo parlamentar que quiser estar aqui em Camaquã conosco vai ser sempre bem-vindo. Bom, eu vi alguns questionamentos nas redes sociais, depois que nós colocamos, inclusive os vídeos com a entrevista com a própria Lisete e também com a deputada Luciana Genro, estão lá no nosso Facebook da Acústica FM, as pessoas podem olhar, né, aqueles vídeos ali e entender um pouco melhor também sobre esse contexto. E eu vi alguns comentários ali e eu gostaria de fazer alguns questionamentos sobre o dia de ontem. As pessoas perguntaram quais eram os parlamentares camaquenses, quem eram os vereadores que estavam participando, que estiveram acompanhando essa mobilização ontem. Então, apesar, né,
deles terem conhecimento, porque a gente pediu a tribuna popular, de a gente estar na rua com som e se mobilizando, de quando chegamos lá no hospital e não fomos recebidos, eu ter ligado para a Câmara de Vereadores 2 ou 3 vezes pedindo que os vereadores, que alguém descesse, pedi inclusive que alguém comunicasse o presidente da Câmara de Vereadores que descesse até o hospital, que a gente estava tendo dificuldades de ser atendido. Infelizmente, nenhum vereador de Camaquã foi a acompanhar essa mobilização dos profissionais. E nem esteve no hospital. E aí, é o que eu quero voltar a comentar, Gil. A deputada Luciana Genro foi convidada pela minha pessoa para vir a Camaquã, deixou toda a agenda dela e veio para cá para nos dar apoio. Porque eu acho que é independente de partido, entendeu? O que nós precisamos são pessoas que venham aqui saber a real situação do nosso município. E agora, o que nós tínhamos é a situação do hospital, que, aliás, vem se enrolando e se arrastando há vários anos. Eu não entendo como que o hospital chegou ao endividamento de 60 milhões. Onde é que estavam os nossos parlamentares, os nossos vereadores que não viram isso? Onde é que está o Conselho Municipal de Saúde? Onde é que está o consórcio dos municípios? Né? Para chegar a esse montante, que isso é impagável. Não vai ter emenda parlamentar que pague o que o hospital deve. Agora, é justo? Claro que é. E nós vamos buscar, sim. E, inclusive, eu quero aqui, já de imediato, né, convocar, propor um colegiado. Vamos pegar os vereadores, vamos fazer um colegiado, vamos conversar com os sindicatos, vamos buscar junto. A gente tem parlamentares. Tem parlamentares do PT, do PDT, do PSDB, de todos os partidos. Não interessa qual partido. Tu te elegeu, tu deixou de ser partido. Tu é um ativo parlamentar eleito pelo voto popular. Eu acho interessante a tua fala, Lisete, quando você fala sobre... Tu dá a entender o aspecto de união. Eu acho que é esse o objetivo que nós precisamos. Não adianta a gente colocar toda a culpa em cima da administração do hospital, que já pegou, essa atual administração já pegou o hospital com essa dívida, que não é também da antiga administração, é algo que se arrasta há bastante tempo. E o que você está pedindo justamente é uma união para que todo mundo abrace o hospital, para a gente resolver esse problema, né? Exatamente, Gil. Eu vou te dizer, eu fui funcionária da instituição hospitalar Nossa Senhora Aparecida, tenho o maior respeito por esse hospital, maior respeito, Deus o livre que não existisse o nosso hospital, para nós e para nossa região. E eu acho que as pessoas que se propõem a estar ali administrando o hospital são os guerreiros. São os guerreiros porque é muito, muito difícil. Bom, tu pegar uma empresa ativa financeiramente, que delícia, coisa boa. Agora, pegar uma instituição falimentar, uma instituição falida, é outra circunstância. É outra circunstância completamente diferente, tu entendeu? E essas pessoas se propõem a estar ali para fazer uma benéfice. Bom, a gente tem agora, se juntando ao nosso bate-papo, ao nosso diálogo, o Júlio César. O Júlio César, que é presidente do Sindisaúde, tirou um tempinho aí para conversar com os ouvintes da Rádio Acústica FM. Júlio, primeiramente, bom dia para você. Bom dia, Gil. Bom dia, Lisete, minha colega, diretora do Sindisaúde. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio. Dizer que, ao mesmo tempo que é uma satisfação, a gente está recebendo esse convite para conversar, também uma tristeza assistindo o que acontece no Hospital de Camaquã, essa entidade que tem os seus pilares lá na década de 1930 e que, com o passar dos anos, vai se perdendo uma das entidades fundamentais para a sociedade, que são os hospitais, que são as casas de saúde. Muito bom dia, à disposição. Bom, a gente estava conversando, eu e a Lisete, agora com os nossos ouvintes, a respeito desta dívida imensa que o Hospital Nossa Senhora Aparecida tem, uma dívida que se arrasta há muito tempo.
Esta é uma situação difícil, uma situação complicada. A própria Lisete agora fez um clamor para que houvesse uma união de esforços de todos os parlamentares, de todas as cidades e principalmente de todos os 10 municípios que são atendidos pelo hospital. Não adianta nós termos um hospital como referência na nossa região, que é o Hospital Nossa Senhora Aparecida, atendendo 10 municípios e somente Camaquã estar disponibilizando valores para auxiliar nesse atendimento. Essa situação do Hospital Nossa Senhora Aparecida, ela é um caso isolado no nosso estado ou nós temos outras casas de saúde vivendo uma situação semelhante? Não, na verdade a gente tem inúmeras casas de saúde neste mesmo processo. Tá? Então, quando a gente está falando de hospitais filantrópicos, existe todo um compromisso dos hospitais nesta lógica, porque tem um comprometimento com o Sistema Único de Saúde. Tá? Então, cabe ressaltar que os hospitais filantrópicos eles precisam, pelo menos, atender 60% de Sistema Único de Saúde. E aí a gente tem um grande problema. Nós estamos falando de uma tabela SUS, porque todo o procedimento feito nos hospitais, ele é pago através de IHs, né? Através de custos pré-definidos pelo Ministério da Saúde e que não são registrados através da tabela SUS há mais de 20 anos, linearmente falando. Tem alguns procedimentos que vão ser corrigidos e outros não, mas linearmente a tabela do Sistema Único de Saúde ela não é corrigida há 20 anos. Isso por si só já gera um problema dentro dos hospitais filantrópicos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, não é um caso isolado. Agora, precisa realmente querer achar soluções, e eu acho que este é um dos grandes papéis da Câmara de Vereadores. Nós tivemos a oportunidade no dia de ontem de estar na Câmara de Vereadores e a gente, inicialmente, não conseguiu enxergar uma certa, como é que eu vou dizer, uma receptividade sobre aquilo que a gente estava levando, tá? E aí cabe já neste momento corrigir, porque a gente acabou saindo e parece que depois, então, o assunto veio à tona. A ideia era dar uma olhadinha no debate que foi feito pelos vereadores, para depois estar se posicionando. Então a gente não vai simplesmente fazer a crítica aos vereadores, porque a gente não sabe o que foi discutido e encaminhado, tá? Mas a verdade é que o problema está num hospital regionalizado, que não tem o reconhecimento através do governo do estado, que é um dos compradores de serviço, né? Do governo federal, que é um dos que não reajusta a tabela, e de todos os municípios que efetivamente usam o hospital. Então, essa situação aconteceu para nós há uns 2, 3 anos atrás, em Tramandaí. O Hospital de Tramandaí, ele atende todos os arredores. Então, atende Pinhal, atende Cidreira, atende toda a redondeza. E o que acontece? Somente somente o município de Tramandaí acaba bancando os 15%, né, previsto na Constituição, e os demais, todos que usam o hospital, e a gente tem que ter uma clareza, e quando a gente está falando o uso do hospital, ainda é um problema da nossa sociedade, porque a nossa sociedade ainda vive num sistema hospitalocêntrico, onde qualquer coisa a gente corre para o hospital. A partir da criação da estratégia de saúde da família, das unidades básicas de saúde, a gente tem aquele lugar como a primeira porta de entrada dos hospitais, por exemplo. Então, tu está com uma dor na unha, é na unidade de saúde que tu vai, não é direto no hospital. E aí, isso acontece com os municípios todos da redondeza, que acabam não financiando as custas dos hospitais. Então, lá na época, a gente sugeriu que os municípios conversassem e que criassem um consórcio de financiamento do hospital, porque não adianta só Camaquã pagar a conta. Então, talvez esse seja um caminho, talvez o prefeito deva estar chamando os demais prefeitos para conversar e abrir esse diálogo, porque a questão toda é o seguinte: e se fechar o hospital, quem é que perde? É Camaquã ou é todos os arredores? Então, acho que, preliminarmente, trazer essa fala, Gil, e dizer que a gente está aqui para passar amanhã contigo, se for o caso. Mas a gente quer, de fato, discutir saúde, a gente quer, de fato, ouvir os vereadores que a gente não teve a oportunidade de ouvir ontem. Bom, o outro questionamento que a gente faz, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão se fazendo, e aqueles entre 80 e 100 funcionários que foram demitidos e estão esperando, né, para receber
os seus valores que são devidos, eles devem estar se perguntando, bom, se hospital com uma situação como essa, como fazer para honrar um acordo com esses profissionais? De que forma lidar numa situação como essa? Eu vou responder aqui. Então, é o seguinte, de ontem nós, então, a deputada Luciana Genro justamente comigo, fomos atendidos lá pelo seu Delamare, e ele nos pediu um prazo até o dia 20 e 22 para nos dar uma resposta. Então, claro, a gente, né, vai esperar esse período, né, para ver o que eles vão ter para nos dizer. E aí, após isso, dependendo do que eles vierem a nos trazer, aí nós vamos nos reunir e ver o que os colegas vão de fato querer que faça, né? Porque a gente não é o sindicato que comanda. Quem comanda o sindicato são os trabalhadores, né? É a base, né? Então, nós somos comandados por eles, porque nós somos eleitos também, né? Pelo voto dos nossos colegas. Então, quem traz as decisões do que a gente vai fazer são os colegas. Então, a gente vai aguardar até dia 20, 22, que foi o prazo que o senhor Delamare nos pediu, e após isso a gente vai levar para o colegiado de trabalhadores para a gente tomar as decisões junto. Bom, que bom que o objetivo da manifestação ontem foi atendido, né? E que houve esse diálogo com o hospital para conversar sobre essa questão. Júlio, para continuar o papo contigo também, estou recebendo aqui o apoio do meu colega Diego Costa, que está aqui no estúdio. Você falou sobre a questão de um diálogo entre o prefeito de Camaquã e outros municípios. E, Júlio, eu tenho uma notícia que não é muito boa para te passar, não. Esse diálogo já foi feito e a maioria, durante reunião, a maioria dos prefeitos negou a ajuda ao hospital. Isso são palavras do próprio prefeito Ivo de Lima Ferreira, aqui na Rádio Acústica FM um tempo atrás. A maioria dos municípios da região que são atendidos pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida negou ajuda ao nosso hospital. Levar para o Estado. Olha só, essa questão de os municípios não quererem se comprometer com a saúde, né, da sua população, ou seja, os municípios arredores de Camaquã que não têm condições e não têm fluxo para um hospital, eles precisam de um hospital referente. Agora, quem é que faz essa contratualização de fato? O Estado do Rio Grande do Sul. Ele tem a obrigação, até porque a gente tem uma saúde regionalizada, se não me engano, se não falhar a memória, são 18 coordenadorias de saúde que distribuem os serviços, o atendimento em saúde para os municípios. Tá? Agora, o município ele tem que ter clareza também, e independente de ele ter obrigação com a atenção primária, essa é a principal obrigação do município, ele tem que saber que tem muita gente que vai buscar o hospital, e que vai buscar o hospital que não está na sua cidade porque ele não tem um hospital. Então, esta é uma das questões que precisa ampliar a discussão. Eu acho que, principalmente, a mídia precisa provocar isso, e eu acho que essa tua fala aqui, essa fala que a gente está fazendo, e a própria fala com o prefeito, ela é um disparador dessa conversa, e a gente tem que precisar ampliar isso. Talvez um consórcio seja um caminho para auxiliar, mas a gente tem outras questões a serem discutidas. Por exemplo, quando se questiona a ida de Luciana Genro a Camaquã, tem que deixar claro o seguinte: a Luciana Genro, em 2022, ela criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da Saúde. Então não é à toa que a Luciana Genro foi a Camaquã no dia de ontem. A gente está falando de trabalhadores da saúde que foram demitidos e que ainda não estão recebendo o mínimo. E a gente está falando também de trabalhadores que estão dentro do hospital hoje e que não têm seus direitos garantidos. Por exemplo, nós temos trabalhadoras do serviço de nutrição, tá? Que lá pelas cansadas alguém teve uma boa ideia de mandar mulheres entre 11 e meia-noite para casa. E aí eu pergunto o seguinte: é uma ideia coerente ou beira a insanidade mental pegar uma mulher e mandar para casa meia-noite, 11 horas, meia-noite, se já não tem o transporte coletivo? Aí o sindicato chama a atenção do hospital e o hospital simplesmente lava as mãos. Tá? Então, esses são problemas pequenininhos, viu, que acontecem dentro do hospital e que precisa ouvir a entidade sindical. Porque a gente está falando de uma categoria que é 82% mulheres. Tá? E mais ainda, 80 a 82 mulheres que salvaram as nossas vidas e as nossas famílias durante a pandemia. Rapidamente a gente esqueceu disso.
Não, a gente não pode esquecer que mais de 700 mil pessoas morreram numa pandemia neste país e que assolou o mundo todo. Agora são mulheres, e por que não o reconhecimento a partir disso? Quando a gente está falando que o hospital tem falhas, isso é verdade, continua falhando com os trabalhadores. Se tu assina um contrato do governo do estado, tá, que vai colocar no bolso, no caixa do hospital, 5 milhões e 300 mil reais, conjuntamente ao Hospital de Garibaldi, tá, que vai abrir 49 leitos, por que o hospital está demitindo trabalhadores que mais em seguida vai estar precisando? Então essa é uma das questões, né? Por que está demitindo se não tem dinheiro para pagar a indenização, que é o mínimo? A CLT é muito clara. Demitiu, é 10 dias. E aí tem uma juíza em Camaquã que em determinado momento deu uma decisão dizendo que o hospital podia parcelar as verbas rescisórias. Ora, pois, da onde isso? Qual é a previsão legal para que um trabalhador receba a verba rescisória de forma parcelada? O hospital, como é que eu vou dizer, sabiamente começou a fazer todas as demissões e parcelar, porque teve uma decisão nesse sentido. Ora, a CLT é clara, pagou 10 dias, tu quita a verba rescisória e ponto. Se tu não tem dinheiro para pagar a verba rescisória, não demite, coloca o cara a trabalhar e pronto. Então são vários os problemas que estão acontecendo. E mais ainda, chamou o trabalhador para fazer um contrato de pagamento das verbas rescisórias. Ora, contrato, quando a gente não cumpre, a gente simplesmente acaba com ele lá na justiça e pede a execução do pagamento. Então a gente talvez tenha que fazer isso. Agora, isso ajuda ou atrapalha o hospital? Certamente que isso vai atrapalhar o hospital, porque vai tirar um dinheiro do hospital que o hospital não consegue disponibilizar nesse momento. Agora, o ideal é não demite. Não tem dinheiro para indenizar? Não demite. Né? Então, eu acho que a gente tem vários problemas que acontecem também na gestão, e aí, Gil, eu acho que é uma outra coisa que tem que acontecer é o seguinte: como é que está sendo usado o dinheiro público no Hospital de Camaquã? Já tem lá um portal de transparência do Hospital de Camaquã, as comunidades já conseguem ter acesso ao que está sendo gasto no Hospital de Camaquã. Acho que isso é um bom caminho para as pessoas começarem a enxergar a gestão de uma forma diferente do hospital, que é deles. O Hospital de Camaquã é dos camaquenses, e não é daquela direção que supostamente se colocou para administrar, e o que é pior, sabia? O Márcio teve aí no programa no ano passado, dizendo, a dívida do hospital é 50 milhões de reais. Diminuiu? Aumentou? Qual é a situação? A gestão está sendo eficaz ou não está? Então, acho que tem várias perguntas que a gente deixa no ar, né? Agora, primeiro, é necessário o hospital ouvir mais a entidade sindical. A gente teve há uns 3 ou 4 meses atrás, eu, a Lisete, mais alguns diretores do sindicato, brigando, na verdade, reivindicando o seguinte: a alimentação dos trabalhadores, tá, na nova gestão, e aí a Lisete pode me corrigir aí, praticamente, a proposta do hospital era quase que dobrar a alimentação, ou seja, tu não consegue pagar salário em dia, tu paga um salário miserável para alguns trabalhadores, tem trabalhador no hospital recebendo R$1.100, tá? Quantas famílias de fato conseguem viver com R$1.100 hoje? Tá? A gente sabe que tem muita gente que tenta sobreviver, agora R$1.100 para um trabalhador da saúde, que isso é reconhecimento, essa é uma das questões, tá? Aí tu tem o estacionamento da volta, ele foi todo repassado ao município com área azul. Aí os trabalhadores já não têm mais de onde lutar. Aí o hospital faz o quê? Também quase que dobra o valor do estacionamento total. Ora, fazer caixa em cima dos trabalhadores é uma alternativa de fato para auxiliar os trabalhadores que já vivem em situações difíceis. A Lisete há pouco falava da falta de recolhimento do básico, que é o FGTS dos trabalhadores. Então, acho que a gente tem uma série de problemas que o hospital precisa estar disposto a conversar com a gente enquanto entidade sindical. A gente está disposto, a ideia não é só estar entrando com ação, a gente sabe que só prejudica o hospital. Agora, vamos lá, conversa com a gente. Se tem insalubridade que deve ser paga ao trabalhador, não dá para simplesmente omitir a insalubridade em grau máximo e o hospital retirando de muita gente. Então, conversa com a gente, não simplesmente toma atitudes de gestão que são antipáticas aos trabalhadores. Vamos tentar construir junto. Eu acho que essa questão do consórcio, ela precisa ser instigada mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, porque a gente quer aqui trazer os problemas, mas a gente também quer participar das possibilidades de construção.
Bom, tem uma participação aqui de um ouvinte que eu achei bem interessante, né? Daqui a pouco se fazer uma reunião com representantes de todos os municípios aqui da nossa região, com todos os prefeitos, e levar, inclusive, o Síndico de Saúde, que eu tenho certeza que não iria negar um pedido como esse, né, de se fazer presente. Nossa, até porque o Síndico de Saúde seria muito importante explicar para esses prefeitos o porquê, né, dessa solicitação de que eles estejam se engajando nesta campanha em prol do hospital. Porque você imagina o seguinte, tá? Nenhum de nós aqui quer o fechamento do hospital, bem pelo contrário, nós queremos esse hospital cada vez mais forte. É bom para todos nós, só que é bom para todos os 10 municípios. E os prefeitos não estão entendendo isso. Os prefeitos estão pensando, a gente não entende muito bem, né, o que pensam esses prefeitos que declararam em reunião que não tem objetivo de ajudar. Gil, então, o ano passado, mas só que nós pegamos muito perto do mês de dezembro, né? A gente propôs, então, fazer uma reunião realmente aqui em Camaquã, né? Com certeza com a presença da nossa deputada Luciana Genro, porque é da frente parlamentar dos trabalhadores da Assembleia Legislativa, né? Só que como era muito próximo ao Natal, os prefeitos da região nenhum respondeu a possibilidade de estar aqui em Camaquã para fazer assim. Nenhum respondeu. E esse foi um chamamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Mas não foi Camaquã, não foi nós. O que é mais importante, as comemorações natalinas talvez, ou a saúde de toda a população? Talvez. Né? Então, o que eu tenho para te dizer é isso aí. É próximo ou ninguém se interessou. Reativamos agora, há 2 semanas atrás, já reativamos com a deputada Luciana Genro, a possibilidade, então, de a gente estar fazendo isso já imediatamente agora no próximo mês. Né? Aí, claro, né, com participação de outros deputados, que a gente vai com certeza convidar outros deputados para estarem aqui conosco. Né? E eu acho que aí, né, os vereadores, principalmente o vereador Luciano, que ontem disse que a nossa deputada Luciana Genro, a segunda mulher mais votada do Estado do Rio Grande do Sul, era paraquedista, oportunista, mas ele não estava lá no hospital nos acompanhando enquanto ele vereador. Né? Enquanto que a deputada fez todo o trajeto conosco, ela é de uma frente parlamentar do trabalho, da saúde. Ela se propôs a estar aqui em Camaquã e ela não é oportunista de maneira nenhuma, muito pelo contrário, ela está honrando os votos que ela recebeu do Rio Grande do Sul. E eu acho que se todo deputado fizesse o que a deputada Luciana Genro fez ontem, talvez o nosso Estado estaria em melhores condições. Assim como vale para os vereadores também. Que se cada um fizer a sua parte, honrar os votos que recebeu e não simplesmente pensar em partido, porque ontem, quando o vereador falou na deputada, eu senti muito bem que ele quis falar do partido PSOL. E nós não estamos aqui defendendo o partido A ou o partido B, nós estamos defendendo uma reivindicação justa para os trabalhadores demitidos e a sobrevida do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que é importante para toda a comunidade, para todos nós. E por isso eu trago aquela proposição que eu coloquei anterior, de nós fazermos um colegiado. A gente está aqui para colegiar, sim. Quem quiser estar conosco, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso enquanto sindicato, nós vamos fazer isso junto com a Assembleia Legislativa. Se tiver que ir para o governo do Estado, nós vamos para o governo do Estado, que nós não temos problemas, nós não somos barrados, nós vamos. E se nos barrarem, nós vamos enfrentar. Porque nós não temos medo do enfrentamento. O que nós queremos realmente é defender as pessoas. O nosso maior objetivo é defender os nossos trabalhadores e a comunidade de todos os municípios. Bom, o Júlio tá aí conosco. Olha só, eu penso o seguinte, tá? Se a gente teve aí no passado uma possibilidade que não deu certo, acho que a gente tem que insistir mais uma vez, tá? O que acontece? A gente está falando aqui, eu não sei quais são os números do hospital hoje, ouvi dizer que a dívida estaria em torno de 57 milhões de reais e que ainda há um déficit mensal, né? Em torno de 800 mil reais, se não me engano, acho que foram esses números que eu sei. O que acontece? Eu acho que nós temos que contar para as comunidades dos 10 municípios o que está acontecendo com o Hospital de Camaquã
e que se o prefeito não se preocupar com o hospital, que é também de todos os 10 municípios, corre o risco de as pessoas, quando tiver que precisar de um hospital, ter que ir para Rio Grande, ter que ir para qualquer outro lugar que não seja em Camaquã, né? Então, quem sabe aqui já não tem uma ideia, primeiro, de o prefeito de Camaquã chamar uma audiência pública e convidar todos os prefeitos para discutirem, mas não fazer uma audiência pública somente em Camaquã. Na verdade, nós fazemos 10 audiências públicas, de nós irmos em cada um dos municípios para fazer essa discussão com a comunidade e dizer o seguinte: pessoal, olha só, todos precisamos de um hospital, é agora, é depois, é mais depois ainda, e quisera se a gente não precisasse de um hospital. Mas a verdade é que a gente vai precisar dos hospitais. Então nós precisamos discutir isso em todos os municípios, para aquele cara que vota no prefeito e que disse, ó, eu não vou contribuir, que as pessoas precisam ficar sabendo. E se ele não contribuir, corre o risco do principal hospital das imediações fecharem por falta de financiamento. Não dá simplesmente para Camaquã ficar bancando o hospital, porque a gente sabe que por uma questão lógica, o executivo e o legislativo se desdobram para manter o hospital funcionando, porque é importante para todo mundo. Agora, os outros simplesmente lavarem as mãos. Então, eu acho que tem que chamar uma audiência pública. Talvez os deputados da região possam encabeçar isso também. Então, algumas pessoas estão preocupadas porque a Luciana Genro está em Camaquã fazendo discussão. Bora lá, vamos fazer uma frente parlamentar em defesa do hospital de Camaquã a nível estadual, com chamamento de audiência pública em todos os municípios. E vamos discutir, de fato, um consórcio que passe a financiar o hospital. Porque, na verdade, o hospital não tem só atenção secundária e terciária, tem também atenção primária, né, que acontece dentro do hospital, como deveria estar acontecendo dentro do município, dentro de cada um desses 10 municípios. É isso, João. Bom, nosso tempo aqui, a gente já tem um intervalo comercial dentro de instantes, até passamos, né, do horário estabelecido aí para esse nosso bate-papo, mas o assunto requer uma discussão grande, uma discussão ferrenha sobre esse tema. E uma questão importante é o seguinte: o espaço aqui da Rádio Acústica FM ele está aberto para todos os vereadores que quiserem se manifestar, quiserem falar a respeito disso, né, sobre esse tipo de luta que está se fazendo pelo Hospital de Camaquã. Os municípios da nossa região quiserem apresentar os seus argumentos, porque a informação que eu tenho é que o próprio prefeito de Camaquã, Ivo de Lima Ferreira, convocou reuniões com todos os prefeitos do município e algumas oportunidades os prefeitos não apareciam, não mandavam representantes, simplesmente diziam que não podiam ir, que não tinha disponibilidade de mandar um representante. Olha, se o prefeito não pode ir, não pode mandar o vice, não pode mandar o secretário da saúde, bom, mas aí o espaço está aberto aí para que esses municípios possam se manifestar também, porque o objetivo ele é claro, é mantermos o hospital de pé, mantermos a saúde, para que isso tudo possa viabilizar condições mais dignas de trabalho também para os seus colaboradores. Bom, só para resumir para o nosso ouvinte, o que ficou definido no dia de ontem, então, é que o sindicato vai aguardar esse prazo até o dia 22 de março, que foi o prazo solicitado para o hospital, para dar uma resposta para a categoria. Isso, na verdade, o hospital nos pediu esse prazo, né, para a gente dar uma resposta para essa categoria. É exatamente isso, a gente vai aguardar, né, para depois a gente ver o que vai acontecer nos próximos dias. Júlio César, presidente do Sind Saúde, quero agradecer a tua disponibilidade em conversar com os ouvintes da Rádio Acústica FM, direcionando a sua fala principalmente aos profissionais do Hospital Nossa Senhora Aparecida, trazendo a versão do Sind Saúde sobre todos esses fatos. Eu acho que assim, é importante a gente dizer que para nós defender o Sistema Único de Saúde é defender uma comunidade, a comunidade de Camaquã e arredores, tá? Por lógico, a gente não pode se furtar de dizer o seguinte: nós, enquanto sindicato, a gente tem a competência e a obrigação de defender os trabalhadores da saúde. É esse o nosso papel. Mas, independente disso, a gente quer também discutir a questão das saídas alternativas do problema que existe nos hospitais. Porque se os hospitais têm problemas, os trabalhadores certamente terão problemas e a gente quer estar junto. Talvez aí
a proposta do consórcio, talvez aí a proposta de audiências públicas em todos os municípios, para levar para aqueles que votam no prefeito lá a informação dizendo, o teu prefeito não quer contribuir para que você tenha saúde. É isso. Obrigado, bom dia, a gente está à disposição. Muito bem, esse é o Júlio César, presidente do Sindsaúde, Lisete Bueno, dirigente sindical do Sindsaúde, presente conosco. Obrigado pela companhia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu quero externar aqui então hoje, né, no dia especial, parabéns aos meus colegas, trabalhadores da saúde, das UPAs, dos postos de saúde de Camaquã e principalmente aos meus ex-colegas que estão lá no hospital, né, se desdobrando no atendimento aos pacientes, que o hospital continua extremamente cheio, né, não tem leitos suficiente para a demanda que está ocorrendo, né. Então, meus parabéns aos meus colegas guerreiros que estão lá à frente para nos atender e dar o melhor de si para a nossa comunidade. Obrigada.